Você já imaginou o que leva alguém a comprar uma pessoa? Não estamos falando de tráfico moderno ou negócios sombrios de outros séculos. E se, em vez de crueldade ou exploração, essa compra fosse motivada por desespero? Ou por uma esperança antiga demais para ser dita em voz alta? Talvez o mais intrigante não seja o ato em si, mas o que acontece depois, o que nasce do silêncio entre dois desconhecidos feridos. É exatamente nessa linha tênue entre o passado e a redenção que começa a história de Noah e Alina. Dois nomes comuns, mas duas vidas marcadas por tudo, menos o comum. Noah vivia isolado em sua fazenda no norte, longe das estradas principais e mais ainda das pessoas. Alina foi trazida até ele não por escolha, mas por imposição cruel de quem deveria tê-la protegido. E embora a transação tenha parecido brutal, foi ali, naquele gesto seco, que a chance de renascimento começou. O céu estava cinza quando Alina chegou. A carroça velha parou atrás da mercearia, onde a única luz vinha de uma lamparina prestes a se apagar. O cheiro de querosene misturava-se ao suor da estrada e à poeira do dia. Alina desceu sozinha, os tornozelos marcados, o vestido simples coberto por uma fina camada de lama. Sua mãe sequer desceu da carroça. Apenas jogou uma bolsa gasta no chão e disse com voz vazia: "Faça o que ele mandar, já foi pago por isso." Noah não disse uma palavra, nem a olhou. Limitou-se a virar-se para o cavalo e fazer sinal com a cabeça. Alina hesitou. Era jovem, mas já sabia que o silêncio de um homem dizia mais do que muitas palavras. E aquele silêncio não parecia ameaçador, parecia vazio. O caminho até a fazenda era longo, cortando trilhas pouco marcadas por entre colinas baixas e campos sem cultivo. A neblina começava a descer quando a casa surgiu no horizonte. Um retângulo de madeira solitário, com uma varanda pequena e um galpão ao fundo. Não havia flores, não havia som de gente, apenas o rangido da madeira ao vento. Dentro, a casa era surpreendentemente limpa, sem cheiro de tabaco, sem o ranço do abandono. Havia uma lareira acesa, um jarro com água limpa sobre a mesa e uma fatia de pão deixada em um prato de louça lascado. Noah apontou para um quarto ao fundo. "Você pode ficar aí. A cama é firme, não entro sem bater." E saiu, sem esperar resposta. Alina entrou devagar. A porta rangeu como se não fosse aberta há anos. O quarto era simples, mas não frio. A cama arrumada, o cobertor dobrado com cuidado. Sobre a cômoda, um espelho oval e um par de sapatos que claramente não eram dela. Sentou-se na beirada da cama. Não chorou. Seus olhos estavam secos desde muito antes daquela noite. Na madrugada, acordou assustada com o som de um galho batendo contra a janela. O vento havia mudado. O calor da lareira não chegava até ali, e ela puxou o cobertor até o queixo. O bebê mexeu dentro de sua barriga, lembrando-lhe que o tempo não esperava que o mundo fosse gentil. Dias se passaram. Noah não fazia perguntas. Deixava pão pela manhã, às vezes frutas secas, roupas limpas dobradas sobre a cadeira. Saía cedo, voltava tarde. À noite, o som da madeira sendo cortada no galpão era a única prova de que ele ainda estava por perto. Alina, por sua vez, passou a observar detalhes. O cuidado com os objetos, a ausência de retratos, o quarto ao lado trancado, sempre trancado. Havia uma marca na parede, como se um quadro tivesse sido tirado às pressas. Uma vez, encontrou um vestido azul pequeno no fundo de uma gaveta. Pôde sentir, naquele tecido esquecido, um passado que ainda respirava. Numa tarde de vento mais forte, uma mulher da vila apareceu. Era Marta, de vestido preto e olhos como farpas. "Então é você a menina nova?" perguntou sem esconder o desprezo. "Barata como um pão amanhecido. Não vai durar aqui." Noah nada disse. Entregou-lhe uma cesta com ovos e fechou a porta, sem levantar a voz, sem defender Alina, mas também sem dar razão a Marta. Isso a confundiu. Ela esperava gritos, esperava culpa, esperava qualquer coisa, menos aquela neutralidade. Nessa noite, ela o viu sentado na varanda, olhando para o campo escuro. As mãos dele seguravam um pedaço de madeira e uma faca. Fazia algo que parecia um brinquedo inacabado.
Ele falava sozinho, sussurrando. Ela dizia que esse lugar precisava de estrelas. Eu achei que fosse o teto, mas era aqui fora, onde não chega luz. Alina o ouviu sem ser vista. Aquele homem que parecia pedra falava com fantasmas. No dia seguinte, ao limpar o canto da sala, encontrou um álbum com páginas amareladas. Fotos desbotadas de uma mulher sorrindo, segurando crianças de olhos fechados. 7, talvez 8 fotos. Todas com um brilho de esperança interrompida. Naquela noite o bebê mexeu com força. Alina sonhou com fogo, com árvores queimando, com um choro que ecoava entre pedras. Acordou suando. Pela primeira vez, teve medo de morrer ali, mas também teve medo de partir. Noah era um enigma, não era bom, mas também não era mau. Era um homem quebrado, escondido entre pausas e rotinas, e ela era uma mulher tentando se lembrar de que ainda existia. Ambos estavam presos a um passado que ninguém mais via. E foi naquele silêncio que começou a transformação. A redenção não chegou para Noah como um raio de luz, nem como uma súbita transformação. Ela veio aos poucos, disfarçada em pequenos gestos. Nada mudou do dia para a noite. Mas no silêncio de cada manhã, havia algo novo sendo construído entre ele e Alina. Algo que ainda não tinha nome, mas que era mais forte do que qualquer palavra dita em voz alta. Alina começou a notar os detalhes. No primeiro dia, o pão era seco, como se tivesse sido deixado por obrigação, mas na segunda semana vinha cortado em fatias, e no final do mês aparecia acompanhado por uma colher de mel. Havia chá quente em dias de vento. Havia uma coberta extra deixada dobrada quando o frio apertava. E mesmo sem ver tudo sendo feito, ela sabia que era ele. Noah não pedia nada, não cobrava presença, não cruzava limites. E naquele respeito quieto, havia uma forma de cuidado que Alina jamais havia experimentado. Ele não tentava apagá-la, nem resgatá-la. Apenas oferecia espaço para que ela existisse, mesmo que ainda não soubesse quem era. O homem que ela conheceu como rígido e mudo, aos poucos se revelava por suas ausências. Não havia insultos, não havia pressa, não havia mãos forçadas. Ele se comunicava com o som das botas no assoalho, com o ranger da cadeira de balanço à noite e com a madeira cortada pela manhã. Cada ruído cotidiano era uma forma de dizer: estou aqui. Alina passou a caminhar pela casa durante o dia, mais por curiosidade do que por conforto. Aos poucos, descobriu o pequeno celeiro com a porta que rangia sempre ao meio-dia. Lá dentro, uma bancada de madeira e ferramentas organizadas em linha reta. Um canto da parede era tomado por brinquedos inacabados, cavalinhos, carrinhos, bonecas com os braços pendurados. Nenhum parecia ter sido feito para vender. Todos pareciam lembranças que alguém não conseguiu terminar. Foi ali que ela entendeu. Noah cuidava sem saber como cuidar. A madeira que ele moldava era talvez sua única forma de se manter inteiro. Era como se, ao dar forma ao que era cru, ele tentasse consertar algo que tinha se partido muito antes. Em uma manhã chuvosa, ela o surpreendeu limpando o alpendre. Ele ficou paralisado por um instante, como se não soubesse se devia cumprimentá-la. Então, sem dizer nada, apontou para a cadeira ao lado. Alina sentou-se, encolhida no xale que ele deixara sobre a cama mais cedo. A chuva batia suave no telhado e, por um momento, nenhum dos dois sentiu necessidade de falar. A partir daquele dia, a rotina mudou. Ainda havia silêncio, mas era um silêncio compartilhado. Alina começou a lavar os panos da casa, a varrer os cantos, a limpar as janelas. Não por obrigação, mas porque sentia que também podia cuidar daquele lugar. Noah, por sua vez, passou a deixar pequenas anotações rabiscadas. O fogão está aceso. A lenha está no galpão. O pomar tem maçãs maduras. Nada de longas conversas, mas era o bastante para mostrar que ele a via e que desejava que ela também fizesse parte daquilo. A convivência era frágil, mas constante. Como um fio esticado entre duas árvores, mantinha-se firme mesmo com o vento. Nenhum dos dois falava do passado. Nenhum dos dois fazia perguntas. Era como se um acordo invisível tivesse sido firmado. Ali,
Naquele espaço esquecido pelo mundo, cada um teria tempo para cicatrizar à sua maneira. Alina, no entanto, não era ingênua. Sabia que o cuidado, mesmo silencioso, não apagava tudo. Ela ainda acordava suando à noite, com o eco da voz da mãe nos ouvidos. Ainda sentia o peso do julgamento alheio quando pensava em Marta e suas palavras cruéis. Mas havia um consolo crescente na forma como Noah respeitava seus limites, e com isso, ela também começou a respeitar os seus próprios. Com o tempo, ela percebeu algo curioso. Ele a observava quando pensava que ela não estava vendo, na cozinha, quando cortava o pão, no quintal, quando estendia a roupa. Não havia malícia naquele olhar. Havia apenas uma busca, talvez por sinais de que ela estava bem, talvez por um sinal de que ele mesmo estava se tornando alguém melhor. Certa noite, após um dia particularmente frio, Alina encontrou um lenço bordado deixado sobre sua cama. As letras ER estavam marcadas no canto, e o tecido tinha o cheiro antigo de flores secas. Era claro que pertencia à esposa falecida de Noah. Mas ao deixá-lo ali, ele dizia algo sem precisar dizer. Ele estava, aos poucos, abrindo espaço para o presente dentro de uma casa que até então vivia presa no passado. Aquele gesto foi mais profundo do que qualquer confissão. Era um pedido de confiança. E Alina respondeu do seu jeito. Preparou chá com ervas do quintal e deixou uma xícara sobre a mesa ao lado da cadeira onde ele sempre se sentava. Ao lado, um bilhete. Obrigado pelo lenço. No dia seguinte, Noah sorriu, pela primeira vez. Foi um sorriso tímido, pequeno, quase imperceptível. Mas foi um sorriso. Naquele instante, ambos entenderam que não estavam mais sobrevivendo sozinhos. Estavam, sem perceber, cuidando um do outro. E nessa troca muda, encontravam uma forma de recomeçar. Redenção não é gritar ao mundo que se mudou, é permitir com paciência que o mundo veja a mudança. E para Noah, aquele recomeço não veio de discursos, mas de ações mínimas, um prato limpo, um cobertor dobrado, uma xícara de chá. Para Alina não veio de promessas, mas de presença. Naquele lugar esquecido, sob telhados de madeira e cercado por vento, uma nova história se plantava. E embora ainda não soubessem que nome dar a tudo aquilo, ambos sabiam que não era apenas sobrevivência. Era algo mais. Algo que até então nenhum dos dois tinha ousado pedir. Era o começo de um tipo de amor que não fala, apenas permanece. A resistência de uma mulher não começa quando ela se revolta. Começa muito antes disso, no momento em que ela escolhe continuar, mesmo quando tudo à sua volta tenta fazê-la parar. Alina já conhecia o gosto amargo da injustiça desde pequena. Crescer ao lado de uma mãe que a via mais como fardo do que como filha não foi um acaso. Foi consequência de um ciclo que se repetia de geração em geração, como um eco que nunca encontrava paredes para ser interrompido. Ela não foi vendida por causa de dinheiro. Foi descartada por causa de conveniência. Sua gravidez, em vez de ser vista como uma nova vida, foi usada como argumento para transferi-la de um problema para outro. Não houve escolha, não houve conversa. Só a decisão fria e rápida de alguém que, naquele momento, já havia desistido de amar. Essa violência, invisível, mas devastadora, não deixava marcas no corpo, mas destruía algo ainda mais profundo, a capacidade de acreditar em si mesma. Ao chegar à casa de Noah, Alina carregava não só um bebê, mas também o peso da vergonha imposta pelos outros. Em muitas culturas, especialmente em comunidades pequenas e tradicionais, a mulher que engravida fora do casamento é vista como errada, como suja, como falha. A culpa não recai sobre o homem que a abandonou, nem sobre o sistema que a desamparou, mas sobre ela, como se tivesse escolhido sofrer. E é nesse ponto que a resistência começa. Não em gritar ou reagir com força, mas em permanecer de pé, em cuidar de si mesma quando ninguém mais o faz. Alina começou sua jornada de resistência no momento em que decidiu que seu filho merecia nascer com dignidade, mesmo que isso significasse começar do zero em uma casa onde tudo era estranho. A estrutura social que perpetua esse tipo de violência raramente é visível.
Ela se mostra em olhares de desprezo, em cochichos pelas costas, em perguntas carregadas de julgamento. Quem é o pai? Por que ela está aqui? Será que não aprendeu a se comportar? Essas frases comuns em vilarejos como o que cercava a fazenda não eram apenas palavras, eram ferramentas de opressão projetadas para manter as mulheres em silêncio. Noah, mesmo com sua rigidez, nunca usou esse tipo de arma. E talvez tenha sido isso que permitiu que Alina florescesse aos poucos. O silêncio dele não era opressor, era espaço. E nesse espaço, ela teve tempo para se reconstruir. Todos os dias, ao se levantar da cama e lavar o rosto com água fria, Alina fazia uma escolha. Não permitir que a dor definisse quem ela era. Seu corpo cansado, sua alma ferida e sua história partida não eram o fim. Eram o ponto de partida. Ela passou a cuidar da casa não como uma serva, mas como quem deseja transformar um ambiente em lar. Cada panela lavada, cada lenha colocada no fogo, cada erva colhida do quintal era uma forma de dizer a si mesma: eu ainda sou capaz. E mesmo nos dias em que o cansaço era maior que a vontade, ela seguia. Porque resistir, às vezes, é simplesmente não desistir. A violência que Alina enfrentava não vinha mais de gritos ou mãos levantadas. Ela vinha da memória, dos pesadelos, do medo constante de ser rejeitada novamente. Vinha da voz da mãe que dizia que ela não valia nada, do rosto do homem que a deixou grávida e nunca mais voltou. Vinha da própria dúvida de que alguém algum dia pudesse enxergar valor nela. Mas, pouco a pouco, essa voz foi se calando. Não porque desapareceu, mas porque outra voz começou a surgir, a sua própria. Numa tarde, enquanto pendurava roupas lavadas no varal, Alina viu uma menina da vila, observando-a à distância. A garota, de tranças soltas e pés descalços, não disse nada. Apenas ficou ali, em silêncio, como se quisesse entender quem era aquela mulher nova que havia ocupado o espaço que antes pertencia ao vazio. Alina a encarou por alguns segundos. Depois sorriu. Não um sorriso largo, mas um gesto sincero, quase tímido. A menina retribuiu e correu. Foi ali que Alina percebeu. Sua presença já estava mudando alguma coisa. Ela não precisava provar nada. Apenas ser. E isso, por si só, era um ato de resistência. À noite, enquanto costurava um pano velho que havia rasgado, lembrou das palavras que ouvira uma vez, ainda criança. Você vai ser como sua mãe. Não tem como escapar. Mas agora, olhando ao redor daquela casa que aos poucos ganhava vida, ela sabia que não era verdade. A força de Alina não era barulhenta. Ela não falava em discursos ou desaforos. Ela se revelava nos detalhes, em continuar levantando-se mesmo sem força, em cuidar da criança que ainda nem tinha nascido, em sorrir para uma estranha com gentileza, mesmo depois de tudo. Resistir no mundo de Alina não era uma escolha. Era a única forma de viver sem ser engolida por um passado, que queria constantemente empurrá-la de volta para a escuridão. Na última semana de outono, quando os ventos começaram a anunciar o inverno, Alina saiu pela primeira vez além do limite da fazenda. Caminhou até um ponto onde as árvores se abriam e o campo se estendia como um mar verde pálido. Sentou-se ali, com as mãos sobre o ventre e o olhar no horizonte. O mundo ainda era o mesmo. As pessoas ainda cochichavam. A dor ainda visitava seus sonhos, mas dentro dela havia algo novo, uma semente de coragem, e isso, mais do que tudo, era o que a tornava indestrutível. Algumas dores não gritam, elas sussurram. Escondem-se entre móveis antigos, no ranger do assoalho, na janela que insiste em bater ao vento. O luto não vivido tem esse efeito. Parece ausente, mas está em todo lugar. Foi isso que Alina começou a sentir conforme os dias se tornavam mais longos e os silêncios mais densos. A casa onde agora vivia era marcada por ausências. As paredes carregavam memórias que não se nomeavam. Não havia retratos nas estantes, mas algumas gavetas guardavam objetos demais para serem esquecidos. Um dia, ao organizar um armário no quarto de hóspedes,
Alina encontrou uma caixa de madeira com 7 pares de sapatinhos de bebê. 7. Nenhum usado, nenhum empoeirado, todos cuidadosamente posicionados. Não era coincidência. Aquilo era um santuário. Ela não precisou perguntar a Noah. Nem ele precisava explicar. A dor que alguém tenta esconder, mas preserva com cuidado, revela mais do que palavras, e aqueles sapatinhos, alinhados como orações interrompidas, falavam de perdas que o tempo não conseguiu apagar. Noah não era um homem de confissões. Ele era feito de gestos contidos e frases curtas. Mas naquela noite, enquanto Alina lavava a louça, ele surgiu com um caderno velho nas mãos, deixou-o sobre a mesa e foi dormir sem dizer uma palavra. A capa era de couro, gasta nas bordas. Dentro apenas datas, páginas com poucas linhas e em algumas, nomes riscados. Janeiro, primavera, outono. Cada estação marcada por um silêncio registrado. As páginas não tinham texto, mas carregavam peso. Era o diário de alguém que perdeu muito e não encontrou espaço para se despedir. Na manhã seguinte, Alina caminhou até os fundos da propriedade. Passou pela cerca de madeira, cruzou a trilha entre árvores secas e chegou a um campo escondido. Ali estavam eles, 7 pequenos montes de terra com marcas rudimentares, como lápides improvisadas. Nenhum nome, apenas números. Ela ajoelhou-se diante do primeiro. O chão era duro. As pedras ao redor estavam cobertas de musgo. Não havia flores. Só uma brisa fria e um silêncio tão profundo que parecia pedir desculpas por estar ali. Naquele instante, ela entendeu o motivo da rigidez de Noah. Ele não havia se isolado por indiferença. Ele havia se exilado para sobreviver. O mundo que conhecera não lhe ofereceu consolo. A cada perda se afastava um pouco mais da luz. E quando a última esperança se foi, ele construiu uma fortaleza dentro de si. Um lugar onde ninguém pudesse tocar, nem mesmo ele. Alina voltou para casa em silêncio. Passou os dedos pelos móveis, sentou-se na varanda e ficou observando o campo. Pela primeira vez, compreendeu que não estava apenas vivendo com alguém machucado, estava convivendo com um homem ainda de luto. Durante a semana seguinte, ela começou a deixar flores no alpendre, uma por dia, sempre diferentes, rosas, margaridas, até mesmo folhas secas, todas colhidas do campo ou da estrada. Não explicou o gesto, apenas fazia. Noah nunca comentou, mas, certa manhã, ao descer as escadas, viu que a flor havia sido colocada dentro de um copo com água. Foi o suficiente. O luto não tratado é como uma doença invisível. Não paralisa de uma vez, mas vai corroendo tudo por dentro. A diferença entre viver com tristeza e ser engolido por ela está em permitir que alguém veja. Alina, ao reconhecer as perdas de Noah, o libertava, mesmo sem saber. Na noite em que a primeira neve caiu, ela o encontrou sentado diante da lareira com uma caixa de papelão no colo. Dentro, pequenos objetos, um vestidinho azul, uma luva minúscula, um botão preso a uma fita. Ele não chorava, apenas segurava o tecido com as mãos imóveis, como se a memória pesasse mais do que o próprio corpo. Ela se aproximou, ajoelhou-se ao lado dele e estendeu a mão. Tocou o ombro de Noah com cuidado. Ele não se afastou. Ficaram ali, lado a lado, por minutos que pareceram horas. Nenhuma palavra foi dita, mas muito foi dito. Na manhã seguinte, Alina pediu a ele que lhe mostrasse onde ficavam os lápis de madeira no galpão. Sem entender, ele a guiou. Ela pegou um dos lápis, algumas tábuas pequenas, e começou a escrever. Um nome, um símbolo, um traço qualquer que representasse os filhos não vividos. Durante dias ela fez isso. Uma plaquinha para cada túmulo. Não os batizou, apenas reconheceu. Noah a observava de longe, às vezes com os olhos marejados, outras vezes com um suspiro preso na garganta. E pouco a pouco, o campo deixou de parecer um lugar esquecido e passou a ser um jardim em construção. A memória, quando acolhida, se transforma. Não deixa de doer, mas para de ferir. Noah aprendeu isso com Alina. E ela, por sua vez, entendeu que o luto não pertence apenas a quem perdeu, mas também a quem escolhe ficar. Certa tarde,
quando o sol dourava as folhas secas do chão, Noah falou algo que a surpreendeu. Ela plantava rosas ali, mas nunca vingavam. Alina sorriu. Talvez agora consigam. Porque quando alguém cuida da memória de outro, planta sementes que podem florescer mesmo nos solos mais áridos. E naquele campo marcado por perdas, algo novo começava a brotar. O direito de lembrar sem se despedaçar. A natureza nunca é apenas cenário. Em muitos momentos, ela age como espelho, revela o que as pessoas não conseguem dizer, amplia os sentimentos que elas tentam esconder. Na fazenda onde Noah e Alina viviam, o tempo era marcado mais pelo vento do que por calendários, e cada estação parecia carregar mensagens silenciosas sobre aquilo que se passava entre eles. No primeiro mês, o inverno ainda reinava. As árvores estavam nuas, o chão endurecido, os dias curtos e as noites longas. A ausência de cor no campo refletia o estado emocional da casa, estéril, contido, suspenso. Alina se lembrava bem das manhãs em que abria a janela e via apenas um mar de branco e cinza. A neve parecia uma cortina cobrindo tudo o que já tinha florescido um dia. Era como viver entre fantasmas. Mas, conforme a primavera se aproximava, as mudanças sutis na paisagem começaram a sinalizar algo mais profundo. Um filete de água corria de uma pedra na parte baixa da fazenda, anunciando degelo. Pequenos brotos verdes ousavam sair entre as rachaduras do solo. E Alina, ao perceber isso, entendeu que a terra respondia à presença deles e à transformação silenciosa que crescia entre ambos. Noah, que costumava andar com passos apressados e cabeça baixa, agora parava às vezes para observar as árvores. Notava as primeiras folhas surgindo, os ramos se curvando ao vento. Ele não falava sobre isso, mas os gestos o entregavam. Um dia, ao passar pelo jardim abandonado perto do poço, pegou uma enxada esquecida. Começou a limpar o terreno, tirando pedras, revolvendo a terra seca. Alina observava de longe, sem interferir. Sabia que aquele movimento era mais íntimo do que qualquer conversa. Na natureza, o que parece dormência é, na verdade, preparação. Raízes crescem mesmo quando não há flor. E sentimentos também. O solo da fazenda, embora castigado por muitos invernos, ainda tinha força para sustentar vida, assim como os corações que ali habitavam. Alina começou a sair mais de casa. Andava com cuidado pelas trilhas que circundavam os limites do terreno. Descobriu flores silvestres que brotavam entre os galhos tombados. Ouviu pássaros que cantavam só ao amanhecer. Cada detalhe parecia sussurrar que a dor não era o fim, mas um estágio. Que tudo, com tempo e cuidado, poderia florescer de novo. Em uma tarde de brisa amena, ela colheu sementes trazidas pelo vento e as guardou em um pote de vidro. Queria plantá-las quando a terra estivesse mais quente. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Plantar é acreditar no amanhã. Noah, por sua vez, voltava a esculpir pedaços de madeira. Diferente dos brinquedos tristes de antes, suas mãos agora moldavam utensílios de cozinha. Pequenas placas com desenhos de folhas e frutas. Alina o viu sorrindo ao terminar uma colher, e aquele sorriso carregava a mesma luz que o sol refletido nas poças de chuva. A mudança do clima afetava também a casa. As janelas eram abertas com mais frequência. A luz entrava e varria os cantos que antes viviam sombreados. O som dos grilos à noite substituía o silêncio pesado. As panelas voltavam a chiar sobre o fogão. A lareira ardia não só para aquecer, mas para acolher. Quando os primeiros raios do verão chegaram, a fazenda ganhou cor. Abelhas dançavam entre as flores. Frutas amadureciam nos galhos baixos. E as pegadas de Noah e Alina marcavam a terra como dois caminhos que agora se entrelaçavam. Mas a natureza não é apenas doce. Ela também ensina através do caos. Numa noite quente, ventos fortes anunciaram uma tempestade. As árvores dobraram-se ao meio. A chuva veio como rajadas. A terra, que antes parecia estável, virou lama. Telhas voaram, galhos se partiram. Alina, grávida e cansada, sentiu medo, mas não do mundo lá fora. Sentiu medo de que tudo aquilo desmoronasse por dentro.
de que a harmonia que começava a surgir fosse frágil demais, de que mais uma vez tivesse que reconstruir algo sozinha. Noah apareceu na porta do quarto com uma lanterna nas mãos. Não disse nada, apenas ofereceu a luz. Os dois desceram juntos para reforçar janelas, cobrir móveis, proteger a horta recém-plantada. Trabalharam em silêncio, como uma equipe, como quem entende que manter a casa de pé também é manter o que foi construído ali dentro. Quando a tempestade passou, a paisagem estava diferente. Árvores caídas, folhas espalhadas, barro por todo lado. Mas havia também um novo frescor no ar. A terra, antes seca, estava encharcada de possibilidades. Ela vai vingar agora, disse Alina olhando para o canteiro destruído. Noah a encarou surpreso. Mesmo depois da chuva? Ela assentiu. É justamente depois da chuva que a raiz aprende a ser forte. A conexão entre o que viviam e o que a natureza lhes mostrava era clara. Assim como o solo se adaptava às estações, eles também aprendiam a mudar, a perder folhas para depois florescer. As emoções que antes eram abafadas, agora encontravam eco no ambiente. Quando Alina se sentia insegura, o céu parecia se fechar. Quando Noah demonstrava ternura, a brisa era mais leve. Era como se o mundo ao redor confirmasse, silenciosamente, o que ambos sentiam por dentro. A relação deles com a terra deixou de ser apenas física, tornou-se espiritual. E a cada broto novo, a cada flor que resistia à estiagem, aprendiam mais sobre si mesmos. Havia beleza na espera, havia força no invisível, havia amor, mesmo que ainda não fosse dito em voz alta. Ao final daquela estação, Alina sentou-se no degrau da varanda com uma tigela de sementes entre as mãos. Noah veio ao seu lado e, sem pedir, começou a cavar buracos na terra. Juntos, plantaram aquelas pequenas promessas de futuro. Na natureza, tudo leva tempo. E no amor também. Às vezes, o recomeço não chega com fogos de artifício. Ele se anuncia em gestos pequenos. Um prato colocado na mesa, uma flor que nasce sozinha no campo, um olhar que não precisa de explicação. Para Alina e Noah, a transformação não foi feita de declarações nem de promessas. Foi construída silenciosamente no dia a dia, como tijolos firmados com respeito e paciência. No final daquele verão, tudo parecia diferente. A casa ainda era a mesma, com sua estrutura simples e sua pintura desbotada. Mas o que habitava lá dentro havia se renovado por completo. As janelas viviam abertas, os panos de prato cheiravam a lavanda e os passos no chão de madeira soavam como música. O ventre de Alina já pesava. Seus movimentos estavam mais lentos e suas noites, cheias de expectativas. Mas, diferente de quando chegou, ela não se sentia mais sozinha. A presença de Noah ao seu lado era discreta, mas constante. Ele não a protegia como quem guarda algo frágil, e sim como quem reconhece o valor daquilo que ficou em pé depois da tempestade. Em uma manhã clara, enquanto colocava pão para assar, Alina olhou pela janela e viu Noah cuidando da terra com as mãos sujas de barro. Estava replantando as sementes que haviam sobrevivido à última tempestade. Ela sorriu. Sabia que aquela cena era mais do que uma rotina. Era uma metáfora viva do que os dois estavam vivendo. O relacionamento deles não se baseava em romantismo idealizado. Era feito de cumplicidade. A confiança foi sendo costurada aos poucos, como se ambos entendessem que tudo o que é verdadeiro leva tempo para criar raiz. Alina, que antes não sabia se queria ficar, agora sentia que aquele lugar era o único onde poderia crescer. As lembranças ainda existiam, as dores antigas, os medos, as marcas. Mas nada disso era mais um peso, eram parte da história. Uma parte que não precisava ser esquecida, mas sim transformada. Noah carregava seus lutos, agora com leveza. Alina caminhava com suas cicatrizes, mas com os olhos voltados para o futuro. Certa tarde, os dois caminharam até o campo onde estavam os 7 pequenos túmulos. As novas placas já estavam firmadas. Flores silvestres cresciam ao redor. A terra parecia respirar diferente ali, como se finalmente tivesse encontrado paz. Noah segurava uma muda de roseira.
Alina, com as mãos sobre a barriga, cavou a terra ao lado da última cruz. Sem palavras, plantaram juntos. O céu estava limpo, o vento era suave. Que naquele instante compreenderam algo simples e poderoso. O amor verdadeiro não apaga o passado. Ele o acolhe. O respeito profundo nasce quando duas pessoas escolhem permanecer, mesmo sabendo das dores uma da outra. Quando ninguém exige cura imediata, mas oferece presença enquanto ela acontece. Na primeira noite de outono, as contrações começaram. O frio já havia voltado, e a brisa cortava os galhos das árvores como navalha. Noa manteve-se calmo. Acendeu o fogo, preparou água quente, deixou cobertores próximos. Alina, com os olhos fixos no teto, lembrava de tudo o que viveu até ali. A rejeição da mãe, o medo, a fuga, a dúvida. Mas, naquele momento, havia algo diferente. Ela não se sentia vítima. Sentia-se pronta. O trabalho de parto foi longo, mas não solitário. Noa permaneceu ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão, limpando seu rosto, apoiando-a sem dizer mais do que o necessário. Quando a criança finalmente nasceu, a madrugada já avançava. Era uma menina. Os olhos ainda fechados, a pele quente, o choro forte. Alina a segurou com firmeza, envolta em um pano branco bordado à mão. O mesmo que Noa guardava desde a última gravidez que não vingou. Ela se chama Esperança, disse com voz firme. Noa assentiu. É um bom nome. Combina com o que ela representa. Aquela criança não era apenas uma nova vida. Era a prova viva de que o amor não precisa ser gritado, nem o cuidado precisa ser explicado. Que o silêncio pode ser lar, desde que venha acompanhado de verdade. E que mesmo em terras duras, sementes podem vingar, se forem plantadas com honestidade. Nos dias que se seguiram, a fazenda respirava diferente. Os animais pareciam mais tranquilos. As manhãs vinham acompanhadas de sol e cheiro de pão assando. Alina cuidava da filha com a delicadeza de quem já foi quebrada, mas também com a força de quem escolheu se reconstruir. Noa, por sua vez, a observava com admiração e respeito, como se finalmente entendesse que amar não é dominar, mas permanecer. Eles não falaram em futuro, não fizeram planos grandiosos, mas a cada pequeno gesto construíam algo sólido. A cada semente plantada, uma nova esperança nascia. E com isso, o passado ia se dissolvendo, não por esquecimento, mas por superação. A história deles não foi feita para ser contada como conto de fadas. Não houve príncipe, nem resgate. Houve escolhas, houve escuta, houve transformação. E talvez seja exatamente isso que a torna tão poderosa. E assim, mais um capítulo do Velho Oeste chegou ao fim. Mas quantas outras histórias ainda estão esperando para serem desenterradas nas trilhas da história? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando o que há por trás da poeira e da lenda. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue cruzando as paisagens e segredos do Oeste Selvagem. Nos vemos na próxima parada dessa jornada pelas terras esquecidas.